voltando àquela pergunta, se isso foi castigo, eu não acredito em castigo porque castigo é algo negativo que você faz, né? Eu acredito no divino. A mente do artista em si, assim, tem pessoas que decidem fazer arte de forma comercial e tem pessoas que fazem arte porque é uma forma de expressar e elas não saberiam viver de outra forma. Tem gente que é artista que não comercializa. Tem gente que não é artista e comercializa. Entendeu? Uhum. Tem gente que não comercializa. Eu conheço várias pessoas. O que faz um objeto ele ser arte é o valor ou o contexto onde ele está inserido? A assinatura do artista. Um exemplo é aqueles que teve um artista super famoso, colocou as obras em Nova York, cada obra valia milhões, e porque não... E estava inclusive assinado por ele. Era assinatura... Estava assinado, só que por estar numa banquinha na rua, as pessoas passavam e elas não olhavam, reconheciam o desenho e tal, reconheciam que era como se fosse dele, mas não tiveram interesse de comprar porque estava numa banquinha e talvez, também o valor. Não. As pessoas que estavam passando na banquinha não tinham potencial de compra. Ou porque eles não pensavam que era verdadeiro. Se você pegar o Banksy agora e colocar na rodoviária, para um monte de gente no meio do caos, quem é Banksy? Algumas pessoas compraram. Acho que 2 pessoas compraram. Duas pessoas de 70 anos. Por $60. E depois descobriram que valiam nenhum lifestyle lá que pagou, que comprou. Não. Não se vende arte no meio da fome, pô. Mas era na Times Square. Ironia. Tem um monte de gente assalariada lá trabalhando também. Aí. Como é que aquilo funciona? E você acredita que outras pessoas que viram e que reconheceram e que poderiam pagar, elas não tiveram interesse por quê? Porque elas não gostou, ué. Ou porque elas acreditavam que não era verdadeira? Não, claro que não. As pessoas que compraram não sabiam quem era. Mas aí é que tá. Se a mesma arte, certo? A mesma arte, o mesmo desenho, ele vale tanto estando em um museu, em algum lugar, ele tem o valor dele. E por que essas pessoas reconheceram, sabiam que era não que era dele, mas que era o mesmo estilo e tal, que tinha assinatura. Não sabia que é o mesmo estilo. Então a arte, ela só vale... Cuidado de você falar, hein? Você tá falando. A arte, ela só... É uma pergunta. A arte, ela só vale se ela tiver inserida num contexto de valor? Não, claro que não. E como é que ela ganha o seu valor? Se eu pegar hoje a minha obra de arte hoje, eu cobro X valor e levar lá na favela onde que eu morava. Beleza, vamos levar então, vamos falar pra favela, não porque o cara lá tava na Times Square, que você falou. Se eu pegar hoje a minha obra de arte e levar lá pra o Eixão, rodoviária lá em cima, no desembarque, um monte de gente ter que cumprir no horário, que sai das suas casas 4 horas da manhã pra estar no emprego 7 horas, ficando 2 horas, 3 horas e meia dentro de um transporte público. Quem é esse artista? Ninguém tá naquele. As pessoas estão passando ali pra cumprir regras. Duvido se fosse eu passando ali, você não tinha comprado tudo. Se fosse você. Eu compraria alguma coisa. Não, eu compraria tudo. Por R$50 eu compraria tudo, tá? Dele ou seu? Dele. Não, tô te falando do exemplo, tô me colocando no exemplo do cara lá que comprou, as 2 pessoas. E depois descobriram que valia milhões. Eu acho que a arte, ela pode estar na quebrada, ela é o preço que o artista quiser. Cada um tem uma necessidade diferente. Eu acho que a precificação, ela é isso. Se a minha necessidade mais não é comer, é o aluguel, é o plano de saúde, aí vai de acordo da necessidade de cada artista. Você acredita que a precificação... A precificação, na minha vivência, é o preço que você determina que tem que ser, você passando fome ou não. Você tem que ter coragem para... Você tem que ter isso. Coragem é mais bonito que falar... Para determinar a precificação, você precisa iniciar. Você precisa ter coragem de início. Colocar um certo. Não, entender que isso vende, pô. Quando eu comecei a precificar minha obra há 12 anos atrás, eu fiz uma pesquisa quem era o artista mais caro do Brasil. Na época, era o Gêmeos. Falei, que legal, hein, cara? Poder vender uma obra de arte desse preço. Quem não quer? Quem não quer ficar rico, cara? Você é agressivo. É isso que o pobre quer ser. Talvez nem mudar de vida, mas ter vida. Não, tô te falando da lama, tá? Tudo que eu vivi foi o que eu vivi. Foi onde eu estava, onde eu passei, é onde eu vivo. Todo mundo que está no caos
quer ser... Porque a riqueza para pro favelado não é viver, né? É a condição, é o dinheiro, O acesso. o acesso. É igual aquele exemplo daquele documentário, dentro da minha casa. Eu falei pra minha mãe que custava 6 mil reais, minha irmã e minha mãe riu da minha cara. Pô. Riram. Um deboche. E hoje? Eu tive que ensinar eles. Eu tive que consolidar primeiro dentro de casa, pra poder depois vender, né? Uhum. Você precisou acreditar. Aquela coragem precisou vir de você primeiro. Não é que os outros, muitas pessoas, elas têm a dúvida, né? Dúvida do que? Delas mesmas, do Elas potencial não têm delas, coragem, né? talvez. Então, a gente vê muito artista com talento que às vezes não tem... Mas, pô, não vê neles o valor. a mãe fala que não vale, aí. É. Não vê neles o valor. A mãe, que eles são dentro da barriga dela. Não pagaria, né? Mas não vale, né? Não falei de pagar. Falei pra minha mãe quanto ela. Falei de valer. E ela disse que não valia. Não, ela riu. Tá doido? Como que um cara desse, se ele não entender do foco do que ele quer pra vida dele, se é isso que ele determina, escolher viver disso, se dentro da casa dele, a mãe dele, a família dele ri da cara dele, da arte dele, como é que você acha que ele vai ter coragem de chegar aqui, sentar num lugar desse aqui e falar que vale? A arte, ela dá ao artista a personalidade ou o artista que bota a personalidade dele na Por isso arte? que a arte pra mim, o cara é desde quando era criança. Por isso que eu sempre trabalho a minha foto de 4 anos. Eu sou artista desde quando eu nasci, velho. Você não incorpora personalidade. Quem é realmente artista, quem vive da arte, quem conecta com outras pessoas, com quem já fez vários negócios, pra quem se relaciona, sabe quem é artista. Não existe um papel, não existe uma persona. Panela. É muito doido. Como é que eu vou ser esse cara agora e amanhã eu vou ser um... Como é que seria eu com 2 personalidades, 3 personalidades? Deve ser uma escravidão, né? Deve ser horrível. Igual aquelas pessoas que casam por interesse. Homem, mulher, amizade por interesse. Deve ser um estupro. E como é que você se sente? Você acabou de falar que você tem poucos amigos íntimos. A sua forma de ser, essa forma de retratar as coisas de uma forma... Você considera a sua arte combinada com a sua personalidade, uma personalidade um pouco mais agressiva, marrenta, e você traz isso para sua arte, ou é o inverso? Você é uma pessoa doce e você, nas cores ali, você traz essa doçura que talvez você não conseguiu botar para fora. É porque é muito doido. É doce, né? As pessoas... Você fala doce, é várias interpretações. É igual falar de cor. Se nós falar de cor aqui, do azul, você vai pensar um, eu vou pensar outro. Mas eu acredito que quando eu falei de intimidade, muitas das pessoas, eles não querem. Mesmo você estando na mesma corda. A corda, ela é uma, né? Corda pro céu é só uma. Então, eu chamo de corda. Mesmo as pessoas, todo mundo está, né? Eu falando do meu pensamento para poder te responder isso. O meu enclausurado de ter poucas pessoas íntimas. Intimidade é um bagulho meio doido, né? Intimidade é uma parada que... Ela é preciosa, velho. Dá o acesso das pessoas, o acesso à sua vida, à sua intimidade. Realmente. Ela é uma parada muito foda, porque de toda essa caminhada, de tudo que eu vivi, de tudo que eu perdi, de tudo que eu sofri, todo o preço, eu chamo de preço de sangue, a caminhada me fez ser mais recluso, assim. Por tudo que eu já vi. Por proteção, tipo, autoproteção. Fala proteção, mas assim, não vou falar nem proteção. A gente fala proteção, a gente fala do corpo, né? Não é essa proteção de alguém me agredir, não é essa. Mas é algo até mesmo de você não se contaminar pensamentos negativos. Porque tudo é não, né? Eu ouvi uma coisa esses dias que era assim: se você não sabe dizer não, o seu sim não vale nada. Isso mudou muita coisa na minha forma de pensar. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu achava que... Eu não sabia do poder do fogo, assim. A gente vê na televisão, a gente não tem aquela noção de destruição. Eu tinha mesa de ferro lá que derreteu, velho. Mas sabe como foi que começou? O laudo saiu em 80 dias. Os bombeiros, mas só que o laudo eles não especificaram o que era. Eles deram hipóteses. A bondade, ela vinha no você facilitar a vida dos outros. E aí eu acabava me botando em situações complicadas. Porque pra fazer o outro tá melhor, eu me botava em situação que eu dizia, cara, por que eu inventei um negócio desse? É assim, eu te aconselho a ajudar uma ONG. Eu tenho. Quando você sentir dó de alguma coisa, eu te aconselho visitar um asilo ou escolher um criador de animais de rua. Ajudar um cara na rua que
pedir alguma coisa. Mas quando você ajuda uma pessoa pra fazer ela se sentir bem, as pessoas estão em fases diferentes de vida, né, cara? Talvez você ajuda naquele momento ali. Mas talvez você até atrapalha ela, a própria evolução dela. Talvez aquele fundo do poço dela ali é Ela o precisa estar processo. ali. É a coisa que, é uma frase que é assim, É o processo. nunca tire uma cerca do lugar sem saber por que, por que botaram ela ali. E é mais ou menos isso. Até a bondade em exagero é ruim. Você acha que a arte na vida das crianças, no início, Caraca. você acha que transforma, abre portas? A criança, ela era o plano futuro, né, velho? A criança, você é louco, quando eles falam que toda criança é artista. É porque fala da liberdade, toda criança é livre, né, velho? Você já percebeu? Ela não se importa do estereotipo dela, ela não se importa da roupa dela, ela não se importa. Não se importa, cara. Ela tem a liberdade, ela quer ser feliz, ela quer. Eu acho que a criança é onde que você tem que trabalhar toda a influência do que ela é bom. Eu acho que é a criança que vai formar adultos. Eu acho não, é a criança que forma adultos. E se a arte, a gente sabe que nosso sistema de ensino ele é meio ultrapassado, né? E a gente tem uma coisa que é garantido por lei, que é o esporte e a criança. E a gente sabe que no Brasil não tem, né? Se tiver zero, né? A gente não tem esporte. A gente, principalmente nas escolas municipais e estaduais, eles consideram esporte, eles jogam uma bola para as crianças brincar ali e acham que isso aqui é esporte. E não é. É educação física, né? Educação física, recreação. E a gente tira pelos atletas que foram para a Olimpíada. Aí a pergunta é, por que um país tão grande, tão rico, tão vasto, com tanta cultura, não investe, cara, não investe na arte e no esporte? O Brasil é corrupto, né, velho? Será que é uma forma de manter as pessoas ali, escravizadas? Tipo assim, cara, porque você sabe que quando uma criança, uma vez que ela tem acesso à arte e ao esporte, a mente dela abre para certas portas e não Só volta depende mais. dela. Que não volta mais. E talvez você privar o acesso daquilo ali, você tá mantendo aquelas crianças ali, ó, né? É a máquina, né? Eu chamo de máquina, né? O cara que anda de Ferrari, ele tem que ter o cara que faz lá no outro país, trabalho escravo, o ferro, né? O molde do ferro. Até começa das minas, né? Sei lá, no meio das minas, até criança. Escravidão, Você imagina tanto de coisa que tem além disso. Se os caras colocam uma criança pra isso, você imagina o lado sexual desses. Quantas crianças, se a gente for pensar, tem todo o direito de viver privado, passando por situações que a gente não consegue nem imaginar. Mas a gente ainda tem gente que passa fome no Brasil, né, velho? Tem gente que passa fome no Brasil. Tem gente que passa fome, tem gente que passa fome agora. Eu acho que tá mais atrás, né? Você tem que ir lá mais atrás. Eu acredito, Douglas, sinceramente, eu sou quase uma ativista do esporte. Porque eu acho que tudo começa pela educação. E as nossas crianças, elas não têm uma educação, elas têm um padrão, elas seguem um padrão, elas aprendem a servir, elas aprendem a entrar num sistema para lá na frente elas começarem a trabalhar. A própria violência de pais, né? Dentro de casa. O próprio surra, né? A própria violência infantil dentro de casa. Tem muito. Principalmente a periferia. Na semana da minha exposição Cores e Valores, eu morei 92 dias no PSU e via o quanto a violência infantil, a violência, agressão de mulher, o quanto ainda é fudido. Mas toda semana tem um feminicídio. Cara, todo dia tem um feminicídio na Ceilândia. Banalizou. Não, é chocante. É surreal. É surreal. É assim, uma parada que eu fiquei de cara. Mas eu percebi, na minha mente, vinha muita coisa do passado, né? Na minha mente vinha idoso, gente velha ainda que... O antigo, ele era muito agressor, né? Eu te falo isso pela minha família, tá? Quando eu me deparei com os caras que cometiam o feminicídio, era cara de 30 anos, velho. 35, 40 anos, eu ficava tipo, como assim? Porque na minha visão de criança, eram pessoas muito mais velhas que cometiam isso. E foi onde eu falei, cara, a gente tá muito mais... Não é só a arte que salva, não é só o esporte também. Tem que ir pra dentro da família. A cura vai ser de dentro da família. Cara, é muito doido porque eu vi também que, tipo, tem mãe da minha idade. Eu não sou tão velho, também não sou tão novo, eu faço 39 esse ano. Da minha idade tinha 3 filhos, um de 17, um de 18, um de 20. Tipo assim, tem gente da minha idade com filho de 20 anos, velho. Tipo, eu fiquei, caraca.
É o Mas, choque da minha idade nessa época. mas tem. E Mas é, mas é uma repetição. E eles repetem o que os pais o que os vós foram. E é tipo assim, falando de tudo. Tô falando até da arte entrar dentro de uma família. Ela tem que respeitar, ela tem que entender da arte, pô. Mas será que não seria através da criança? Não, a criança não se autoeduca. Nas escolas? Não, mas mesmo tendo na escola, tem a família lá, tem a base. Eu tinha um relacionamento e eu ia várias vezes na escola buscar ela porque alunos prometiam jurar a professora no final da aula, pô. Claro. Eu achava isso muito doido. Então não é a escola, porque a escola tá educando... Mas veja, tem meninos, principalmente esses meninos de 15, 16, 17 anos que estão no final, certo? Do sistema público de ensino. Tem meninos nessa idade que estão terminando agora. E tem meninos que não estão terminando, tá? E não sabem ler direito. Tem menino que não está escrever. terminando. A grande maioria não termina. Não, mas eu tô dizendo, eles já estão no final, porque não reprova quase, né? Tem cara... Vão fazendo as coisas... Não reprova quase não. Não é reprovado. Não tem reprovação. E aí depois tem os jovens e adultos e tal. Aí esses jovens que chegam nessas escolas, jovens e adultos, tem muitos deles, acredite ou não, que não sabem ler nem escrever direito, certo? Aí você me diga como Talvez o cara sabe ler e escrever. Talvez ele não sabe mais outras coisas. Não, tem escrever... uns que tem dificuldade de ler e escrever. Não tem como o cara chegar no 3º ano e não saber ler e escrever. Impossível. Pior que tem. Não tem jeito. Tem. E a pergunta talvez ele lê, mas muito não... ruim, muito ruim. Escreve muito ruim. Não, eu concordo com o que você tá falando. Ler, eu tô te falando que é muito mais do que ler e escrever. É muito, 200 mil vezes na frente. Tô te falando dessa experiência que eu tive com um adolescente de 15 anos. E entender que os professores... ensinava algo que é passado. E eles não... eu acho que muito pouca gente sabe disso. Mas é proibido, É proibido o ensino público reprovar aluno. É chocante. É muito doido isso. Eles fazem umas provas no final. Colégio militar, na época, minha média era 9 e era chocante. E tinha que passar. Não, se eu não passasse, eu sofreria agressão em casa, né? É outra educação, é outra parada. E eu observo também, que nesse tempo, foi onde eu entendi, cara, mas por que esses caras é assim? Aí você vai, aí tinha as reuniões de família. Cara, os pais não iam. Ia um pai que bebia, velho. Ia bêbado na parada. Mãe que ia drogada. Então, tipo, cara, se dentro da casa é a referência principal, pô, a gente reproduz, cara. Mesmo a gente indo por outros mundos, em movimento você reproduz o seu pai ou sua mãe. A gente leva até o jeito dos caras. Meu pé é igual do meu pai, velho. É muito doido isso. Você entendeu? Entendi. Então como que a gente não... Eu, no meu pensar, de tudo que eu vivi durante toda a minha vida e de tudo que eu vi durante esse tempo que eu tive acesso ao ensino público, eu acho que é muito mais na base. A criança, ela tem ídolos, certo? Sim. Tem professor, quando tem uma certa criança que dá um certo trabalho, o professor, ele fala para aquela criança: esse menino não vai dar em nada. Essa criança, ela já cresce ouvindo aquilo do professor. De repente, chega um professor de outra matéria que trata aquela criança bem, que faz daquela matéria algo interessante. Aquele professor muda a vida daquela criança para sempre. Porque ele percebe que não é sobre ele, é sobre um certo professor que não teve paciência. E tem muito professor que passa os alunos porque não quer ter trabalho. Mas também a gente não pode dizer que todos os professores da rede pública são assim, porque tem professores na rede pública que realmente transformam vidas. Começando que o salário desses caras, cara, é tipo assim, eles trabalham em 3 turnos, tá? É sem lógica. Eles têm que fazer diário, velho. Tipo, diário de 200 mil alunos, mano. Tipo, isso tinha que ser na escola. É o tempo horário de trabalhado. Paga na escola. Os caras trabalham 3 turnos. Deixa eu te falar. Já começa aí. Já começa errado. Tem uma música de Favela Vive. Eu acho que é Favela Vive, que fala que tem os deputados estão ganhando 4... Não. Cada deputado tem 4 assessores. Cada um com seus assessores. Mas tem um trap que fala isso, que é cada um com 4 assessores, enquanto os professores estão na sala de aula se matando e tal. E é bem isso aí. Você tá indo lá pra política, eu vou pelo cotidiano. Os caras trabalham de escravo pra ganhar um salário. Pior que é. Tô colocando só no CLT, vai ficar mais... mais amplo. Mas tem. Mas é complicado. Nosso país ainda é muito complicado. Porque, assim, a valorização do trabalho em si... o trabalho em si é desvalorizado. Zero de tudo. Tipo, por exemplo, você faz uma casa gigante,
certo? E aí você contrata uma pessoa para pintar a sua casa ou fazer qualquer trabalho ali na sua casa. Até o pessoal que tá trabalhando na obra, eles dão um preço para fazer a sua casa, que vai ser pro resto da vida. E você acha aquilo muito caro. Só que é pro resto da vida. E aí você começa a achar ruim que você tem que pagar aquele valor. Vem um pintor e dá o valor dele para pintar a sua casa inteira, que vai ficar um tempão. E você não valoriza aquilo. Tu tem uma casa de não sei quanto, a pintura da sua casa você não valoriza. Eu acho clichê isso já. Comportamento e posicionamento. Tem pintor que cobra, não tem nenhuma nota fiscal, pô. Nem tributa aquilo. Aí ele chega lá pra dar o orçamento, o cara chega de bermuda e camisa cavada. A maciota. Olhando pra minha mulher. Aí o preço baixa. Eu acho não é disso. Eu acho que tem que educar o serviço. Então você tá dizendo que o serviço, tem profissionais... quando ele é apresentado de forma... É negócio, uai. Quando ele é apresentado de forma mais profissional... Não é mais profissional. Tudo é um serviço. Não é um serviço? Uhum. Uai, não é porque eu posso fazer eu posso fazer lá de bermuda e cavada. Mas na hora de fazer o negócio... Uai, cara. Agora os caras nem tomam banho pra fazer orçamento. Uai, gente. Nós estamos indo lá pra base, tá? Uhum. Pra gente educar a galera que tá lá na base, a gente tem que ensinar eles, aí. Então vamos lá, vamos supor que aqui muitas pessoas, seja ele qualquer tipo de artista, qualquer tipo de profissional, certo? Tira um pouco da arte. E ele precisa hoje chegar pra vender. Claro. O posicionamento dele afeta no valor final. Claro, com certeza. Primeiro ele tem que entender do tempo de vida dele, né? Uhum. Ele tem que entender do time de vida ali. Hoje eu sei quanto custa a minha hora. Ué. Você vende um serviço, tem que ter todo uma entrega. Então, digamos assim, um artista, para ter sua arte valorizada, ele tem que ter a coragem da precificação e manter ali. O trabalhador, se ele fizer isso... Também. Se ele fizer isso, ele corre o risco de... Não, se eu tenho um serviço para oferecer, eu posso precificar. Não, meu serviço é esse, você paga se você quiser. Mas se é um trabalhador que precisa de um emprego qualquer, ele não tem como fazer emprego qualquer, isso. Aí você já... Não, um emprego que não seja... que ele não tem uma habilidade específica. Então ele não é profissional. Tipo, ele alguém que vá trabalhar... Aí já não tá sendo profissional pra vender orçamento de pintura aqui. Se for pra fazer sem ser profissional, a gente faz. E de 2, 3 profissionais, que não é profissional, qualquer diferença. Mas falando sobre o pessoal da CLT, que precisa trabalhar, tem um salário ali estipulado. Tem que trabalhar, eles têm que trabalhar, eles não tem como escapar daquilo ali. Como que eles chegariam e falavam assim, cara, ó, meu trabalho é isso, você tá falando do CLT, né? Tô falando CLT, do cidadão que precisa trabalhar e tem que estar ali. Ele se for assim, no meu pensar, tá? Eu fiz isso. A arte, 25 anos atrás, infelizmente, ela não era esse rolê, cara. Muito distante, tipo, cara, 25 anos atrás, cara, era só a burguesia. Burguesia é artista plástico, 25 anos atrás. A burguesia que era assim. Eu sempre foquei. Eu sempre quis aquilo em determinadas circunstâncias. Eu trabalhava de CLT para poder comprar uma máquina, porque foi um processo. Eu tive que fazer a máquina funcionar para poder empreender, para poder investir na minha carreira. Eu sou totalmente autoral e tudo. Eu tive que trabalhar certo tempo para juntar o dinheiro para comprar uma máquina de costura. Daí, daquela máquina de costura, eu tive que trabalhar num outro emprego para comprar o compressor. Uhum. Eu me sacrifiquei para poder galgar tudo. Você já sabia onde você estava indo. Sim, você sabia o que você precisava. E você pagou o preço. Paguei o preço. Eu acho que é isso. Pra uma pessoa... Eu acho que também é tudo acesso. Também não adianta você... Você pode começar pintando a casa do seu vizinho lá assim. E entregar, tá? Porque a pessoa quer precificar, mas ela nem entrega o que ela arca. Eu conheço... na moral... Quando eu comecei esse lance empreender em Brasília, eu via que a galera nem preocupava com o acabamento que eu criei. Não, eles achavam a entrega antes do prazo uma parada, tipo... Negativa. Não, tipo, pra mim o prazo ele já é um cumprimento, né? A gente arcou aquilo, não existe. Claro, você fez essa obra aqui, sabe? Quanto que um prazo te atrapalha? Uma inadimplência de um fornecedor não entregar. Então eu acho que tem que ensinar as pessoas eu já tô contratando um profissional, então ele executa, né? Então a gente tem que ensinar as pessoas ter esse comprometimento daquilo que ela está entregando,
E a partir daí ela começa a criar as ramificações de clientela. É um processo de que as coisas não mudam, né, da noite pro dia também, né, velho? Mas com a internet, Nossa. você acha que a internet, ela trouxe benefícios e, ao mesmo tempo, ela colocou muita gente que botou todo mundo no jogo, porque antes, pra você se destacar, você tinha que ser muito bom. Você tem que, não, eu acho que pra qualquer... Não, aí você tá falando de serviço, né? Uhum. Eu acho que isso tem que ser muito bom, não? Mas com a internet, você acredita que a internet ela abriu... Não, não, na verdade ela abriu mais comunicação. Uhum. Porque ainda é, né? Uma indicação é boca a boca. A internet, você consegue ter o seu portfólio ali e provas sociais que você executou e, cara, a internet, você escrever seu nome ali, você vê tudo que você já fez, o que você já não fez na vida. Então eu acho que a internet pra mim, no meu modo de pensar, você me conheceu pela internet. A gente não tomou um café, a gente não trombou ali na academia. Exatamente. Então, a internet, no meu pensar, ela é um mecanismo de comunicação de graça, ferramenta. Poderosíssimo. Mas só que o pintor vai lá e coloca a foto, o stories dele bêbado. E aí tem lá, Tião pintor, mas não tem nada de pintor. Até tem, que ele é profissional, mas ele faz um Instagram pessoal e só coloca sua rede social. As pessoas têm que saber pelo menos usar, né? Então, como usar? Como usar essas ferramentas que hoje em dia são tantas, acessíveis e tipo assim, pra você se posicionar. É porque as pessoas misturam muito a persona, né? O pessoal, né? As pessoas hoje, elas... A busca da fama, talvez, virou pessoal com... Busca a fama que é dinheiro. Dinheiro você pode... É muito doido, é muito relativo. Talvez até o que... Eu vou te responder o que eu vivo, né? Talvez tudo que você viu na minha rede social não entregasse aqui um profissionalismo, talvez eu não estaria aqui. Talvez se eu tivesse na balada ali, cheirando cocaína, traindo a minha esposa, fazendo tudo que o pecado faz, né? Talvez você não me chamar aqui pra fazer essa entrevista. Então, posicionar o que você está entregando com clareza, ser profissional. Eu aconselho você a fazer aquilo que ama. Porque se você ama, você vai galgar a clientela, você vai ter... Cada entrega vai ser uma entrega a mais. Eu falo que meu último painel, instalação, eu faço projeto de arquitetura também. Eu trabalho muito com projeto pronto e eu entro ativando. Uhum. Eu não faço a obra. Eu pego a parada pronta e vou... ativando naquilo que eu acho que tem que ser. E vendo isso. Também eu tô na rede social desde o início do Instagram, né? Eu tô na rede social desde o Mirk, vendendo sofá. Hotmail eu vendia sofá. No Orkut era Douglas Sofá. Então eu tenho um tempo de experiência e vivências e aprendizado, né? Que você vai aprendendo, você vai pontuando, você vai aprendendo, você vai... Todo mundo tá aprendendo, né? Eu acho que o posicionamento, ele é infinito. Sobre posicionamento. Quando eu vi as suas obras e tal, é meu estilo de obra, né? Aquela obra, assim, o contraste e tal, eu acho muito massa. E as pessoas que lhe conheciam, que me falavam, sempre tinha algo muito parecido uma com a outra, que era tipo assim, cara, ele é muito brabo. Ele é brabo demais, assim. Ele tem uma personalidade muito... E isso era constante. Eu levo a minha identidade, né? Ele tem uma personalidade muito forte e tal, não sei o que, o cara é muito brabo. Ele começou fazendo sofá e hoje em dia faz umas obras excepcionais e tal. E aí a pessoa começa a dar todo o seu roteiro. Ele fez uma exposição aqui, fez isso e aquilo. E aconteceu isso com ele há alguns meses atrás. Ou seja, a sua identidade, a identidade que você passa pro público, ela vai igual para as pessoas. Entendeu? É porque eu nem falo, né? Uhum, exatamente. As pessoas, elas recebem... o seu posicionamento, ele é muito forte, sabe? Assim, na mídia, é muito forte. A forma como você se expressa, falando pouco mesmo assim, é muito forte. Então, passa uma mensagem de força, de poder, de tipo assim, eu sei onde eu tô, eu sei o que eu tô fazendo. É que eu fui cortar cabelo com um cara, fazer a barba, falou assim pra mim, depois do fogo, né? É um cara que eu até tenho intimidade com ele. Isso foi tudo marketing, né, Douglas? Aí, ao mesmo tempo, ele tipo assim, ao mesmo tempo que ele falou isso, ao mesmo tempo ele chocava, né? Aí eu falei assim pra ele, você não para pra pensar que tudo isso é verdade. O que eu levo nas minhas redes sociais é a verdade. Por que o ser humano tem a tendência, a interpretação humana tem a tendência de sempre ir pro pior, sempre... É a influência, né? O que ele tá vendo é influência pura, né, cara? Ficou muito mais fácil, na sua percepção hoje em dia, o ser humano, ele acha é mais fácil
ir pro lado negativo do que ser mais leve e realmente acreditar no outro? Eu acho que isso vai ser de cada tempo de vida de cada pessoa. Talvez se a gente conversar com um cara de 18 anos aqui, ele tá cagando isso que ele tá falando. E tipo, cara, ele tá lá no processo. A gente teve 18 anos. Você teve. Eu acho que... Quando eu tinha 18, nem sabia. Nossa, computador era a coisa mais... Eu tinha acesso ao computador porque eu tinha um vodrasto, que ele é engenheiro, e eu acessava o computador dele escondido. E quando que ele passava os finais de semana fora, e eu acessava o computador, e aquilo era... Caraca, mano, eu tive esse acesso. Mas ao mesmo tempo era restrito, eu não podia, era escondido, né? Eu não tive uma influência. Se eu tivesse a influência da minha infância, do acesso que eu tive nessa época, caraca, eu era proibido de pintar em casa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Quando foi que você teve essa liberdade? A partir de agora eu posso pintar Foi assim. Surgiu as feiras. 15, 20 anos atrás, quem é de Brasília sabe o quanto que entretenimento de feira era bem rico, bem foda. Eu lembro que tinha uma lista de espera pra você entrar nessas feiras, que era... Eu tava na periferia, eu precisava levar o meu serviço pra fora pra outras pessoas. Eu precisava sair. A periferia é todo mundo trabalhando pra comer. Então, periferia não compra pelo bom, compra pelo mais barato. E é outra realidade, né, velho? Foi quando eu falei, cara, eu preciso acessar. E quando eu cheguei em Brasília, eu vi que tanto... E pra ir, eu morava em São Sebastião. E o ônibus passava dentro do Lago Sul, né, cara? Eu morava no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. E eu morava no morro, que era... Hoje é uma gíria, era um morrão, que é a parte nova que eles falam. Que era perto do Jardim Botânico. Tem acesso às casas bem na margem mesmo. Eu tive... Foi muito doido. E eu falei, cara, como que... E sem grana, sem nada, como que eu vou acessar, velho? Como que eu vou vender? Falei, cara, eu vou panfletar. Uai, ninguém vai me proibir panfletar aqui na rua e colocar nas caixas de correio de ninguém. Ninguém vai proibir, mano. Ainda mais se eu chegar e fazer o que tem que ser feito. Mas já aconteceu de proibir. Várias vezes. Proibir mesmo. E foi num dia dessas, eu panfletando ali perto do Gilberto Salomão, eu vi que tinha uma feira, velho. Falei, feira? Tipo, feira na minha cabeça é feira igual de quebrada, fruta. É outro rolê. E não, era de roupa, de moda, gastronomia. Cara, eu falei, caraca, isso, na minha realidade, isso era uma parada muito distante. Muito. Eu falei, caraca, eu preciso vender aqui. Mandava e-mail pro pessoal, não tinha resposta. Demorou muito. Daí, quando aconteceu... Eu falei, agora é a hora de eu colocar o que eu... Eu não vendia nada nessas feiras, tá? Só mostrar. Eu fiz um... Eu sem mentira. É real. Quem me conhece tá ligado. Tem vários clientes dessa época. Eu levava todas as poltronas rosa pink, levava a poltrona de zebrinha com botão rosa pink. Eu usava o tecido... Em vez de usar a tinta, eu usava o tecido. Eu não tenho mais no meu Instagram. Porque na pandemia eu parei com a tapeçaria. E eu comecei a fazer, aí... Chegou um momento que eu falei, cara, e era caro pagar essas paradas. Eu falei, cara, eu preciso comercializar alguma parada aqui. Foi aonde eu falei, eu vou entrar com um serviço de tapeçaria, reformar sofá, fabricar sofá, ficar faixa preta na parada e vou expor. Aí eu levava um banner bonitinho, da cadeirinha, maior style, velho. Eu vi meu primeiro cartão, você não acredita. Caralho, tipo... Grandão. Não, foda. Era um cartão postal. Com um móvel meu, com uma fotografia maneira, com um fotógrafo... Eu passei muitos anos da minha vida investindo em fotografia, em vídeo, em conteúdo pra poder... Porque você tá lá na sua casa, você tem que... Eu falo que a minha obra de arte, ela pessoalmente, ao vivo, a entrega dela atinge os 100%, porque nas redes sociais é 40%. A visão ali, a sensação, a emoção de você estar perto é totalmente... Na internet eu entrego só 40%. Pelo tamanho do celular, pela luz, por tudo que ela é. Aí quando eu comecei a divulgar a tapeçaria no Lago, não era em periferia essa feira, né? Então as feiras era no Sudoeste, era no Lago Sul, no shopping. E eu lembro que tudo que eu fazia era pra pagar stand. Tinha uns móveis coloridos, e pegava serviço de pintura, que eu sou profissional de pintura em laca. Aí e já tinha uns móveis coloridos, o cliente falava, você coloca esse rosa aqui na mesa? Eu falei, coloco. E, cara, fazia a parada igual dentro de uma... loja foda. Eu sempre busquei ter uma referência do cara brabo pra poder... Excelência. Ó, eu parei com o serviço de
pintura e tapeçaria 100%, porque eu precisaria de ser uma indústria para poder entregar um acabamento 100%. Quando eu vi que o meu era artesanal, que eu não conseguia chegar a esse nível, eu falei, velho, eu não vou chegar à excelência, então foi onde eu comecei a desacelerar. Porque desacelerou o serviço e a arte foi porque eu não colocava o rosa no móvel da cliente. Daí eu comecei, sei, 8 anos fazendo isso, colocando cor nos móveis dos clientes. Depois que eu comecei a vender. Aí foi quando eu comecei a fazer as feiras alternativas. Foi quando eu descobri que tinha... Porque eu ia fazer orçamento dos lugares. Eu tenho o braço fechado desde os anos 2000. Eu ia com blusa de botão. Já aconteceu de eu ir na casa do cliente, ela pegar uma blusa de botão do filho dela, porque o marido dela ia chegar pra poder ver. Cara, na hora que eu me deparei com isso, eu falei, cara, como assim? Porra, e minhas eu tatuo com um artista desde o início, velho. Foi onde eu fui. Quando eu vi que a tapeçaria, serviço de pintura, pra eu chegar a 100% de excelência, eu tinha que virar indústria pra poder ter maquinários, foi onde e eu já tava naquela transição. Aí eu comecei a fazer móvel colorido. Aí as pessoas me contratavam e falavam assim, Douglas, eu quero que você faça colorido do jeito que você quiser. Aí eu comecei a entregar essa identidade. Aí eu comecei a pôr isso em restaurante, em bares, em festa. Aí foi quando na pandemia acabou a luz lá do ateliê, que eu tive meu último ateliê de tapeçaria foi lá no Parque Sul, na Pepe House. Tinha um espaço colaborativo, que é onde eu fiquei 1 ano. Foi onde eu deparei mesmo, assim, com a comercialização de arte. Que eu morava ao lado do Casa Parque e eu ia de a pé dentro do Casa Parque pra poder passear, pra não dar a volta. Foi um dia que eu vi um quadro de 100 mil reais. Quadro de 100k, mano. Foda, hein? Por que eu não... Aí é onde entra, né? Aí foi quando eu comecei a pegar tudo aquilo que eu fazia em tapeçaria e comecei a colocar na canvas, na tela, pendurado. Eu tinha muita pouca coisa pendurado. Muita pouca coisa. Foi quando eu pintei esse quadro, que é um quadro do Ayrton Senna, que eu nunca esqueci. Cobrei R$ 2.500, um quadro de 40x40. Fiz stories dele, o cara falou, tá disponível? Eu falei, tá, é meu. O cara foi lá, buscou. Veio pra dentro da... E vai fazer eu vender por 100 mil reais e tá lá onde que ele tá, ué. Fez posicionamento. Ué, peraí. Eu já tô na frente dele. Pra quem tava lá na favela, ó a trajetória. Peraí, eu já tô na frente. O preço agora é esse. Eu fechei minha agenda de tapeçaria. Foi muito doido isso. Porque eu sempre fui o cara que eu sempre resolvi várias coisas. Sempre fui o cara que, cara, eu era o tipo de serviço que, cara, o cliente, depois de 10 anos, eu ia lá, arrumava o pé do sofá dele que quebrou. Não cobrava nada dele. O fato de você saber quem você era, porque você sabia quem você era desde o início. Sim. O fato de você investir em algo, o fato do cartão postal, que era o seu cartão. Você já sabia quem você era. Então você nunca começou, eu vou começar aqui porque um dia eu vou ser tal pessoa. Não, você sempre soube quem você era. Se não tem a ferramenta, enfia o dedo. Ferramenta mesmo de consertar, tá? Eu tenho essa... A comunicação, ela foi importante em algum momento ou só o posicionamento? Não, eu tive que estudar. Eu estudei português, estudo português. Eu tive que estudar. Não poderia mandar um orçamento pro cara com um monte de erro de português. Você acha que o que vende é a imagem que você faz hoje, ou é a sua imagem? É foda te falar isso porque eu não posso... A minha imagem, ela é tipo 1% também, né? Hoje as pessoas compram porque foi Douglas Viana que fez, ou porque eles acham... Hoje as pessoas compram por gostar de ver, de gostar de tocar nela. A gente nem se conheceu, você nem conhecia a minha vida. Você falou que minha arte é o tipo de arte que você gosta. É verdade. A gente não precisou de fazer nada, não precisei nem de rir pra você. É verdade. Uma vez você falou... Doido, né? Demais. Uma vez você falou que todas as suas obras, elas tinham um dono. Elas eram pra alguém. Quando você viu que aquilo ali tudo se foi no incêndio, você pensou em refazê-las em algum momento? Em refazer aquelas obras? Porque eram lindas, né? Eram obras lindíssimas. Elas são, né? Elas existem, né? Estão lá. Eu tenho fotografia de todas. Eu tenho autenticidade de todas. E você pensou em algum momento, vou refazer? Eu tô nessa peneira toda, eu tô conseguindo achar pedaços delas. Tô na peneira ainda, né? Eu já criei 6 obras de arte, já tenho 4 prontas, são 16. E no decorrer dessa peneira, que eu tô na metade, eu vou vendo, achando coisas, né? Eu acho o seguinte,
o que me trouxe até aqui foi elas, né? Foi. Olha que isso aqui é muito louco porque eu tenho vários momentos com elas. Eu tenho exposições, eu tenho uma caixinha lá no destaque e cada destaque daquele é uma obra que eu estava fazendo. Então eu tenho o time dela ali, eu tenho a cinza dela lá. É doido porque às vezes minha família vê eu peneirando ali, é porque é uma parada muito chata, tipo, 2 dias pra peneirar uma caixa daquelas de plástico do supermercado. Separando vidro, papel, resto de elétrica. Eu trabalho muita tecnologia nas minhas obras, muita eletrônica, muita elétrica, muito acrílico, uso muito acrílico nas minhas obras. Então, eu tô achando muita coisa que não vai servir pra nada, mas da obra tal. Tem coisa que eu consigo identificar, porque eu tenho uma intimidade, eu que fiz, eu passei anos. Tem obra lá que eu passei desde a pandemia fazendo. Eu não termino uma obra agora. Eu pego encomenda, mas eu tenho um insight de fazer aquilo que eu quero fazer e vou fazendo. Eu tenho que terminar amanhã. Tenho que terminar. Tenho que terminar. Em relação às obras que tem, que são fotos, por exemplo, a Ayrton Senna, tem Tupac, tem... Não, o Tupac não, aquele Tupac ele tá vivo, tá? Ele existe ainda? Ele é de um colecionador. Ah. Em relação a essas fotos, o fato delas essas pessoas não estarem mais aqui, não existe esse negócio de direito de imagem. Mas se elas estivessem... Claro que existe. Tem? Claro. Aí. E aí, como é que funciona Ué, isso? Aí eu posso registrar o NFT de cada um, se eu quiser. É? Claro. Ela é minha, pô. Não, eu digo em relação à imagem da própria pessoa. Como Por assim? exemplo... se do Tupac? Alguém chega pra você e fala assim, cara, você usou a imagem e tal, você vai ter que... Ou não? Nunca aconteceu. Agora eu vou te falar. No dia que acontecer isso, eu pago o direito de usar ela. Todos os direitos são pagos, né? Se acontecer isso. Mas, cara, se você pegar cada obra que eu faço, ela é um mixer. Ela é uma parada que ela. Doido, porque consigo aplicar ela. Às vezes eu aplico o olho da pessoa, que você nem vai saber que é essa pessoa. Tem várias obras que eu pego o olho, a boca. Sobre imagem autoral. Tinha vontade de parar com a situação dele. Ver o que é que dá. Não, é sério. Sério? Sério. O que é então? Tudo se regulariza. O que é então? Aí você faz só de pessoas que já partiram desse calma, mundo? mas aí que calma. O meu processo artístico, ele tá em transição. Essa imagem minha de 4 anos é o que vai ser. Não vou falar pra você. O plano é o Doglitos. Não é pintar mais. Igual a tapeçaria. É vender a minha foto de 4 anos de idade. E nessa época eu era mudo, tá? Eu tinha um problema auditivo que nem era auditivo, eu não falava. Fui falar com 5 anos de idade. Então, essa foto, ela representa muito pra mim. Foi meu primeiro dia de matrícula, que foi meu sonho era estudar. E eu lembro do clima desse dia aí. Eu lembro de tudo. Eu lembro do cara que fez a foto. Do banco, de tudo. Tudo é um processo. A gente começa... Lembra que eu te falei que eu trabalhei pra poder investir numa máquina pra comprar? Uhum. A minha transição de pintura, ela é uma transição pra chegar no Doglitos. Mas você já tinha isso antes do que aconteceu? 10 anos atrás. Essa fotinha? Não. Essa ideia de tudo, essa transição pro Doglitos, você já tinha essa ideia 10 antes? anos atrás. Antes do incêndio. Eu venho trabalhando o Doglitos há 10 anos. Tem 10 anos que eu trabalho ele. As suas experiências nessa idade, elas refletem muito nas suas obras hoje? Total. A parte religiosa, a parte das muito, cores. Porque eu tive... Como eu fui reprimido, o Doglitos é como se fosse uma liberdade. Como se eu fosse... é sério, eu vou te falar. Eu me senti escravo nessa época. E reproduzir ele agora, com toda a liberdade de expressão, de tudo, eu sou 100% liberto, velho, vou te falar a real. Muitas coisas da vida, hoje eu tenho uma outra percepção. Hoje eu peço pra Deus vida, cara. As outras coisas, ele vai acontecendo. Muito doido, que tudo é uma transição, né? Eu queria vender sofá no início. Mas pra eu vender minha arte, pra comprar o sofá colorido, eu precisava vender o serviço. Pra eu poder vender o Doglitos, eu precisei ser um cara bom daquele serviço. Uhum. O serviço me patrocinou e me alimentou durante essa caminhada. E está ainda, né? Que pra eu vender o Doglitos, eu preciso vender minhas obras. É identidade. O lugar que a gente... Assim, eu tenho uma experiência um pouco parecida, né? Que é... Eu saí do Brasil muito cedo, eu tinha 20 anos. E meus pais estavam numa situação muito difícil na época. E eu sabia que... Eu tinha aquela coisa que eu queria sair. Só que eu não tinha condições nenhuma de ir. Eu tava numa faculdade, eu fazia agronomia, eu inventei pros meus pais que eu ganhei uma bolsa de estudos. Mentira. Aí eu consegui, através da faculdade, o visto e fui pro Canadá. E sem nada. Eu tinha $150. E eu sabia que a única coisa que eu tinha que fazer quando chegasse lá,
eu só tinha 20 anos, eu não falava nada de inglês. Mas eu sabia que eu precisava aprender inglês para as coisas que eu queria conquistar na vida. Então, inglês, eu precisava ter as experiências. Precisa comunicar, né? Uhum. E eu precisava viver, e isso mudou muito tudo que aconteceu na minha vida de lá até hoje. Eu cheguei no Canadá e eu tinha que encontrar um emprego, porque eu não tinha como sobreviver. Tinha que comer, né? Então, eu achei um emprego que era de limpeza no prédio da TV, certo? Era o prédio da CBC. E eu fazia a limpeza do 6º andar. E eu fazia aquilo com alegria. A limpeza. Cara, eu fazia aquilo com alegria, porque eu sabia que aquilo ali ia me dar o que eu precisava pra chegar onde eu sabia que eu tava indo. E eu trabalhava de um jeito, e as pessoas olhavam pra mim, sabe, só pode ser doida, como é que limpa com essa alegria todinha? E eu limpava aquilo de um jeito, com a felicidade. E tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz entregando o resultado. Nunca eu fiz pelo dinheiro. Eu fiz sabendo que as pessoas que vissem os meus passos até ali, e tipo assim, ia servir de exemplo pra alguém. E a minha vida foi sempre assim. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu precisava pra chegar onde eu queria estar, e o preço que eu tinha que pagar era ali. Eu comia no Exército da Salvação, que era o que dava comida pro pessoal de rua e tal. Eu era voluntária lá, que eu saía, era assim, eu ia pra escola de manhã, da escola, eu ia pro Exército da Salvação ser voluntário, eu lavava a louça, ajudava a dar a comida, e eu comia lá, entendeu? E dali eu ia trabalhar, de 5 até 10h30 da noite, na minha felicidade, na minha limpeza e tal, e massa. Eu sei que alguns meses me colocaram como supervisora do prédio, porque eu desenvolvi uma forma de limpeza. Você mudou o sistema ali. Não, você já que as pessoas querem pessoas proativas, né? E aí eles me botaram como supervisora de toda a limpeza. Só que eu arrumei muita confusão, porque tinha gente lá de muito tempo. Que fazia nada. E não gostou, porque eu era a pessoa novinha, essa menina, não sei o quê. Você atrapalhava a preguiça dele. Só pode estar fazendo alguma coisa com o chefe pra pegar esse cargo, essas coisas, né? E nada, eu era trabalhando, feito uma louca. E aí a empresa mesmo me tirou dali e me colocou, me deu uma equipe. E aí eu ia com a minha equipe. Treinava a sua equipe. E a gente, não tem esses estádio de hóquei, que é gelo? Nunca eu comecei a trabalhar numa equipe dessa, certo? Que era assim, a gente ia... Limpar gelo. Nada, a gente botava madeira em cima do gelo. Aí vinha aquela maquininha, o forklift, que é aquela que levanta, que dirigia. Não. No frio do Canadá. Aí a gente tirava todo o vidro ao redor, botava lá, montava o palco. Aí depois do evento a gente vinha, limpava tudo. E nisso aí eu fiquei um tempão, até que me deixaram responsável por uma equipe. Aí eu fui e eu fiquei um tempão. Depois comecei a fazer eventos e tal. Bota fé. E minha vida sempre foi assim. Tudo que eu fiz na vida, eu sempre trabalhei mais, eu sempre entreguei mais. Destacou mais. Porque eu queria, eu pensava no resultado, não era, o que eu vou ganhar com isso aqui? Não, era tipo assim, o que é que eu vou deixar disso aqui? Depois que eu passar por aqui, como que isso aqui vai ficar? Porque eu estive aqui, sabe? Esse sempre foi o meu pensamento. Você nunca ia ficar ali, né? Eu sabia que eu tava indo pra outro local. Porque eu acho que é isso mesmo. É deixar o legado daquilo ali pra você ir pra um outro degrau. Quando você se expõe a situações, problemas, as pessoas que passaram por problemas e passaram por situações difíceis, elas têm uma capacidade de resolver coisas e de se sair melhor em várias situações, porque elas já passaram por situações ruins. Então, elas sabem que a situação ruim passa. Então, quando você é obrigado a resolver problemas que outras pessoas não vão resolver por você, porque uma vez que alguém faz alguma coisa pra você, aquele problema ele passa a ser seu. Por mais que você não tenha culpa, que a pessoa fez alguma coisa pra você, aquele problema passa a ser seu. Então, quem tem que resolver é você. E eu sempre encarei assim. A partir do momento que as coisas aconteciam comigo, aquilo ali era meu. Então, eu que tinha que resolver. Então, sair, morar fora e trabalhar muito cedo nessa pegada de vou dar o meu melhor, abriu tantas portas pra mim, porque as pessoas me viam limpando de uma forma do jeito que eu limpava, que dizia, cara, se essa menina tá limpando isso desse jeito, ela pode fazer coisas melhores. Então, muita gente fala assim, na parte dos serviços, eu não vou fazer isso porque eu não faço esse tipo de trabalho. Cara, não é assim. Se você não consegue fazer uma coisa fácil, quem garante que você vai conseguir fazer a coisa mais complicada? Aí é o seguinte. Lembra que eu te falei que é individual? Evolução, processo? É. Posso a gente falar que esse cara não quer fazer, tá errado. A vida dele, né? Você entendeu? Então não tem nem como eu falar que esse cara tá errado. É igual obra de arte. Pô, mas o mano lá que cobra 50 conto, eu falei, cara, eu não sei da necessidade de fome dele, mano. Só não pode me comparar com a necessidade dele. Cada um vai ter a sua. Talvez ele não tenha leite, tem comida pro filho dele. Eu me deparei com vários artistas assim. O cara não tem comida pra alimentar. Você acha que uma vez que o artista
coloca um valor numa obra, e esse valor não é um valor causa espanto, as pessoas deixam de valorizar aquela obra, tá tão barata. Aí vê uma obra que não teve nem tanto esforço, mas que é mais cara. Eu acho o seguinte, a precificação, eu acho que você já começar a vender a obra pro seu vizinho, ele não vai comprar. Dá pra ele. Assina, fala pra ele. Sabe o que eu fazia? A galera que não botava fé, eu falava, cara, faz o seguinte, guarda essa obra aí, que daqui 10 anos, 20 anos, esse fiscal vai comprar uma cobertura lá no Noroeste. Sacou? Eu acho o seguinte, a precificação, ela é vivência. Você pode escolher vender obra de R$50 pra essa vida. Mas e onde você quer? Onde você quer chegar? Talvez essa obra de R$50, ela não vai estar no museu. É assim, cara, não adianta. Que você mesmo não tá valorizando ela. Talvez ela tenha, igual você falou, tem vários artistas foda aí na gaveta. Mas ele nem se autovaloriza. Porque não é a obra, é si. Não é isso aqui, não pegou fogo lá no ateliê, derreteu tudo. Por isso que eu sempre falo, é a assinatura. Não é um pequeno, não é... Por que esse seu... Eu tenho muito cliente desconhecido, né? Que na internet, né? Nunca comprou e comprou, virou cliente. Mas ainda os caras não me conhecem. Por que esse print seu de 2 metros por 80 é o mesmo valor do print de 80 por 60? O cara quer que eu justifique na quantidade. Entendeu? Entendi. E não é. Todos os meus prints, eu tô fazendo um print agora de 2,20 metros por 1,70. Ele custa o mesmo valor do print de 60 por 40. Eu acho que o artista tem que entender isso. E tem que entender aquilo que você falou. Você saiu daqui com $150, teve que trabalhar lá num trabalho que... É muito doido, porque o brasileiro sai do Brasil pra trabalhar fora, trabalha em 4 empregos, igual um amigo meu de infância. Falei, Sombrinha, mas se você trabalhar 4 empregos desse aqui também, de você tá fazendo aí, e fazendo o que você tá fazendo, os caras moravam em 10 caras numa kit, trabalhavam em 4 empregos. Se você fazer isso aqui, cara, só que as pessoas têm vergonha de trabalhar, né, velho? As pessoas têm vergonha de trabalhar. Se tem uma coisa, eu tenho muito orgulho. Eu não seria, eu não saberia, eu não estaria com você aqui hoje conversando, eu não teria o acesso que eu tenho, eu não teria vivido o que eu vivi se eu não tivesse feito o que eu fiz. Aí entra o divino que eu sempre falo. É divino, espiritualidade vai te guiando e te ensinando, aprendendo. E é isso. E eu acredito que todas as... Olha, é muito doido isso, que muitas das minhas conexões bem-sucedidas foi, de algum momento, me depararam nesse passado. Eu já fiz vários negócios legais de gente que me viu trabalhando de limpeza no Carrefour. Trabalhava de... Cara, eu tinha 18 anos e eu trabalhava de limpar chão no Carrefour. Uns rodos de quase 3 metros de largura, mano. Quem que é o cara que quer... Tá disposto a pagar o preço pra chegar onde quer. É. As pessoas querem que as coisas aconteçam, mas não estão dispostas a pagar o preço. Aí eu te falo da família lá, que é na base. Que é o pai e a mãe. Quem cria ali, que vai... Não tô falando só pai e mãe. Quem cria ali poder direcionar e educar. Eu lembro que papai tava comigo, né? Faltava alguns dias pra eu ir. Mas eu tenho certeza que os seus pais são trabalhadores. São. Então, sim. Aí, meu pai chegou pra mim. Meu pai a gente tinha uma condição de vida muito boa. E meu pai faliu, perdeu tudo. E a gente passou por muita dificuldade. Foi muita humilhação. Meu pai passou por muita humilhação na vida. Por ser uma pessoa muito boa. Aí eu... E aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, tava no carro, nós dois... Ficar sem dinheiro não é humilhação. Não, mas ele passou por muita humilhação. Não pela fato de não ter dinheiro. Ele passou por muita coisa. E aí ele chegou pra mim e falou assim, mas você vai fazer o que lá? Tipo assim, a gente não tem como mandar dinheiro pra você agora. Se acontecer alguma coisa, o que é que você vai fazer lá? Quando você chegar, você vai fazer o quê? Eu disse, se eu tiver que lavar banheiro naquela cidade, o meu banheiro vai ser o mais limpo daquela cidade. E assim foi. Não, até se chegar em qualquer bar aqui, qualquer boteca aqui e falar, cara, eu quero trabalhar aqui de lavar banheiro aqui, todo dia, deixar esse banheiro trinco. O cara te paga pra você lavar. Uhum. Doido, né? E eu falei isso pra ele, se eu tiver que lavar banheiro, o meu banheiro vai ser o mais limpo daquela cidade. E tudo que eu fiz na vida foi assim. Eu acho que isso é a entrega. É aquilo que você falou. Você sabe daquilo que você tá entregando. Sabe daquilo que você tá sabotando. Sabe daquilo que você tem que fazer, daquilo que você se comprometeu. Cara, é fato que se você tem um plano, você tem que ter um plano, né? Até pra precificar, pra que você vai se precificar? É pra quê? Não é pra realizar? A gente precifica. E é muito doido também falar precificação, porque ao mesmo tempo, porra, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E é isso que a gente queria, talvez, encerrar nesse momento. E dando essa palavra até de incentivo e coragem às pessoas para que elas saibam primeiro quem elas são, para poder compreender o valor que elas têm. E todo mundo sabe o que é sabotagem, né? Autossabotagem. Uhum. Todo mundo sabe o que é errado, cara. Você tá fazendo alguma coisa errada, vê aquela vozinha. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, a voz vem? Não vou falar nem coisa errada, então. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, a vozinha te fala, não faz isso?
Não é nem coisa errada, Você mas tem talvez uma certeza? experiência. É Deus, cara. A gente sabe o que é errado e o que é certo. A gente sabe o que é passar perna e o que não é passar perna. A gente sabe o que é seu e o que não é seu, mas as pessoas. Muita gente também confunde. Não adianta também nada você trabalhar escrotamente, foda lá, o tal, e ser um otário. Ser um cara que rouba, que rouba o tempo de outras pessoas, que quer passar perna, que Que quer não valoriza o trabalho dos que trai a outros. sua esposa, que trai a sua mãe, o seu irmão, que é oportunista e o caralho, deu um monte de coisa. Sacou? Não adianta, não adianta. Ah, mas o cara lá faz isso vai até um certo ponto. Depois ele morre. Todas as pessoas que fizeram mal comigo morreram. De verdade? De Ave verdade. Maria. Não, tô te falando a real. Sério. E a consequência é a morte, cara. Ninguém quer morrer. E eu não acredito. Você precisou morrer naquele momento. Porque a morte, ficar sem comida é a morte. Passar frio à noite, sem uma coberta, em um lugar gostoso, é a morte. Passar fome, ser roubado, perder todo o patrimônio, ser... Então, tem várias mortes nisso. É muito doido. Eu tenho uma percepção seguinte. O que certo é certo, a verdade prevalece. Cara, é consequência de condutas de vida. Você é preguiçoso, as coisas vai ser mais lento pra você. Não que não vai deixar de acontecer, vai ser mais lento. Se você quer um resultado, principalmente carreira, cara. Artista, venda, carreira. Carreira é várias coisas bem associadas que você já fez, de coisas de entrega, de coisas bem envolvida. Você acredita que a criatividade, ela vem muito do sofrimento? Ou seja, o artista, quando ele tem uma carga de sofrimento e de experiência, a criatividade... As obras mais fodas que eu já fiz foi quando eu tava zerado, digamos. As coisas mais legais que eu já fiz na minha vida foi quando eu, tipo assim, carai, velho. O que eu vou fazer, velho? Porque tudo é caro, né, velho? Uma lata de spray é R$ 40. Eu preciso de 200. Tô falando só da técnica spray, né? E tem várias outras tintas, várias outras... Trabalho com várias pigmentações. Trabalho da tinta guache a tinta óleo. Teve alguma obra que você fez que você disse, cara, não deveria ter feito isso? Nunca existiu. Nunca? Eu nunca joguei uma obra fora e nunca não terminei uma obra que eu comecei a pintar. Demoro tempo pra fazer. Quando eu tenho uma percepção do que vai ser, eu começo a aplicar aquilo que tá dentro de mim. Diga uma coisa. Pronto, você tá no luto divino agora, né? Assim que terminar o luto divino, você já tem ideia do que vem por aí? Cara, eu tenho muita vontade de aprender a falar o inglês, velho. É um dos meus sonhos. Você falou que quer passar um tempo fora, né? Vou passar um tempo fora. Eu não sei o que vai acontecer, que eu tenho que ir, eu tenho que ir. Você entendeu? Uhum. Então, o meu próximo projeto, depois dessa exposição que eu vou fazer, vai ser ir pra fora. Pra eu poder aprender a falar o inglês. Pra eu poder me comunicar. Pra eu poder comunicar com outras pessoas que querem comprar minha obra. Pra eu poder vender nos Estados Unidos, na Europa, na onde for. E a minha O que não faz vender fora é comunicação, cara. Então, eu preciso comunicar. Então, eu quero ir pra fora, quero viver, eu quero dar um rolê, eu quero... Vai ser massa. Eu vou fazer o que eu faço aqui e lá, cara. Outro clima, outras pessoas, outra cultura, outra comida. Vai ser muito massa. Vai ser memorável isso. Você acha que Brasília teve alguma influência? Você ter vindo morar em Brasília influenciou em alguma coisa? Ou você teria feito a mesma coisa em qualquer lugar? O que Brasília trouxe, assim, pra sua arte? Cara, é doido que eu nunca respondi isso na vida. Lingueira eu seria vagabundo, né? Onde eu morava, eu seria vagabundo. Por dentro da minha família. Então, artista eu não seria. Não existia artes dentro do meu antro. Eu acredito que Brasília, ela me fez ver de perto o que é a arte propõe. A própria arquitetura dela, né? Os caras fizeram isso de concreto, velho. Louco, né? É louco. Douglas, eu sou sua fã. Pra mim é uma honra imensa ter você aqui. Poder iniciar essa série falando sobre arte com você. Para mim é uma honra ter você aqui, falar com você, ouvir o seu ponto de vista, que é muito profundo. É muito difícil a gente encontrar alguém que esteja disposto a falar profundamente da forma que você fala. As pessoas têm vergonha do passado, As pessoas têm vergonha né? do passado. Exatamente. E tipo assim... Ó, se precisar de limpar o piso do Carrefour... Limparia de novo, né? É exatamente isso. As pessoas, algumas pessoas, elas não têm medo, porque elas sabem que se elas não tiver, se elas perderem tudo que elas conquistaram hoje, elas têm como reconquistar de novo, porque elas conhecem o caminho. Então são pessoas que, por mais que elas conquistem alguma coisa, elas não se apegam. Não pode. É igual... Porque conhecem o caminho. Muita gente me fala, pô, mas você perdeu tudo. Foi, gente, eu perdi meu ateliê. Perder tudo é perder minha vida, né? Cara, isso foi drástico o que aconteceu com você.
Foi. Isso aí não tem como negar. Foi triste. Foi drástico. Foi muito triste. Só que traz um capítulo pra sua vida muito forte, né? Muito forte. É um capítulo da sua vida. Eu chamo de transformar. Foi transmutação que eu chamo. Do dia do acidente pra cá, eu me senti transmutado. Várias coisas. De várias coisas mesmo. Foi onde eu me deparei com a minha rotina tinha acabado. Foi onde eu tive que recomeçar, não recomeçando. Eu falo recomeçando, não recomeçando ser uma qualidade de sono, de dormir gostoso, das necessidades básicas ali. Quando eu vim pra Brasília, a gente morava num lugar que a fossa era dentro de casa. Quando chovia, ela subia. E, cara, todos os nossos mobília, todas as nossas roupas fedia. Então, recomeçar pra isso aí é impossível acontecer. Eu falo recomeçar é reconstruir tudo aquilo de uma forma que jamais vai ser igual aquilo. Nem eu ter feito todas as obras, eu não consigo reproduzir. E assim, na moral, cara, desde quando eu comecei minha carreira artística, minha carreira... Porque minha carreira, ela começou desde quando eu vim pra Brasília, desde 2003. Sempre foi difícil, velho. Hoje foi uma loja que explodiu. Atrás foi outra coisa. E a gente sempre vai estar nessa guerra, nessa luta, nessa... É sempre mais difícil quando você decide o que quer ser, o que vai ser. O universo, ele conspira pra acontecer. Mas tem muita coisa que... Tem mais mal do que bem, né, velho? Tem menos amor do que amor. Fato isso. Tem mais coisas ruins acontecendo agora do que coisas boas. E é real, velho. É real. Agora, nesse exato momento, tem uma porra. Só de estar dentro do ônibus agora, ficando 2 horas e meia pra chegar em casa, pra mim é uma coisa horrível, negativo. Porque, cara, você fica 2 horas e meia dentro de uma parada pra chegar em casa, pra tomar banho, comer, dormir, a luta, eu acredito que ela nunca vai parar. E esse também, eu escutei muitas pessoas bem-sucedidas, né, velho? Eu sempre fui daquele que o burro abaixava a orelha, a minha avó fala. Então eu não precisei, muito das coisas, eu não precisei cair de uma pessoa que eu tenho como referência e vejo que ela transformou toda a carreira dela. Se ela me aconselha, eu levo até hoje, eu levei vários conselhos de pessoas. Como o meu serviço era de entrega, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas bem-sucedidas. Nesses momentos eu tive experiências e conselhos. Levei e levo. Isso também me ajudou muito. Mas muitas das pessoas não gostam de... Lá no ateliê acontecia muito de artistas irem lá pra poder eu dar uma ideia. Eu não gosto de ficar dando ideia. Porque muitas das pessoas não tá naquele momento. Muitas pessoas tá num outro momento. Então a minha ideia agora talvez não vai funcionar pra um cara que tá num outro time. Aquilo que você falou é coragem, né, velho? Coragem. Só depende da gente. Tem uma história que é muito bonitinha, que é assim, o leão, ele não é o mais... Ele não é o maior, ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte. Por que ele é o rei da selva? Porque ele acreditou que ele era. Talvez entendeu? ele é o rei da selva porque a gente falou também, né? É, mas ele acreditou que ele era. Talvez ele é, pô. Talvez não, né? Eu vi o restaurante esse dia pôr o leão pra correr. Eu falei, uai, caraca. A gente, é muito que a gente escuta, né? Aí entra aquele lance, por que eu fico focado? Porque o escutar pode te desacelerar. Por isso que eu aconselho não ter muito conselho. Você pode ter o conselho de vida dos pais ali, mas não pela coragem. Tem muitos pais que não teve coragem, que são frustrados. Doido, velho. Porque os pais querem proteger a gente, né? Talvez o seu pai não queria que você fosse, mas de proteção, de não acontecer algo com você. Não que ele desacreditava de você. Passou a noite chorando. É. Todo mundo em casa passaram a noite chorando, porque naquela época não tinha como falar como hoje em dia, não era tão fácil. Não tinha assim. como não, era caro comunicação. Demais. Quem tinha telefone era ação. Uhum. Você comprava lá em Goiânia, era ação. Ter um telefone era como ter um carro hoje, popular zero na loja. Pois é, era mais difícil, não tinha como. E eu lembro que lá eu tinha que comprar uns cartões pra poder ligar. Era bem mais complicado. Cartão. Esses meninos de hoje em dia não sabem nem o que é isso. Mas é porque é outra referência. Cara, era tão bom. Eu tava conversando esses dias. Como era bom o fato de você ter que chegar em casa, ligar pra uma pessoa. Se a pessoa não tivesse em casa, Ia você... lá. Não, E tipo assim, Você ia ninguém lá. morria, entendeu? Não, você ia lá. Mas ninguém morria. Porque, não tá, tudo bem. E você esperava o tempo. Hoje em dia, se a pessoa não atende o telefone na hora e não responde na hora, já é uma coisa. Não. Eu acho que as pessoas, ninguém tem que ser preso a nada, né, cara? A informação ela vai chegar. Eu acho que hoje, cara, não tem como eu também. Eu acho que a gente tem que ser exemplo. Quem quiser seguir os passos, quiser e resultado, né? Eu acho que todo mundo quer pra si, né, velho? Então, cada um pega aquilo que absorve, que acha interessante, aplica
Vamos dar um último recado para as pessoas. Fala aí o que é que você quer deixar para alguém, porque as pessoas vão te ver e vão perceber que tem muito de você que talvez algumas pessoas precisem. Essa coragem de enfrentar as coisas que nos aparecem. Eu acho que a gente tem que pedir pra Deus a vida mesmo. A gente consegue administrar isso no decorrer do tempo, no decorrer do dia. Eu conversei com um cara, ele é cadeirante, e ele falou pra mim que não existia prêmio de loteria que pagaria ele andar. Ele ser cadeirante. Se ele tivesse acesso de poder andar, ele não... Então eu acho que a gente tem que... Esquece da nossa vida. Os privilégios do É, dia a dia. de enxergar, de poder ir no banheiro sozinho, poder andar, de poder falar, de poder escutar, de poder ver, cara. Nossa, eu acho que o material, ele é um plano. Ele é uma estratégia daquilo que você até onde quer. Eu quero vender obra de arte no mundo inteiro. Eu quero poder ter um CEP, que é onde eu vou mandar obra pro mundo inteiro. Esse é meu plano. Para eu poder fazer isso, a gente precisa estar vivo, né? Então, é tudo plano. Se anda de ônibus, trabalha, sacrifica, compra uma condução. Se quer... Eu acho que tudo é estratégia e sacrifício. E a vida, né, cara? Eu acho que amanhã é outro dia. Talvez amanhã nem possa estar aqui, né? A gente esquece que nem pode estar aqui amanhã, cara. Ou agora, daqui meia hora, daqui uma hora. A gente é tão louco que a gente esquece o poder de perder a vida. Vai estar do mesmo jeito. A gente não tem esse sentimento, a gente tem medo de morrer. Mas ninguém preocupa. E a gente não vive como se fosse Steve Jobs, antes de morrer, ele falou que ele estava indo pro escritório, ele já tinha descoberto que estava com câncer. Já sabia que ia morrer. Ele já sabia que estava com câncer. Aí ele estava indo pro escritório e aí ele olhou e falou assim, cara, se hoje fosse o meu último dia, eu faria as coisas que eu vou fazer hoje normalmente? Ele disse, não. E daquele dia em diante ele mudou completamente a forma que ele estava vivendo. E o corre cura, cara. O corre cura. Nunca desistir. Se não tiver a ferramenta, tiver o pincel e uma ferramenta, senão... Eu criei muito ferramenta nesse time. Se não tiver um pincel, cria alguma coisa pra você aplicar. Se não tem a tinta, faça a tinta. Se não tem, fazia isso, né? Faço até hoje, quando eu não tenho. É louco. Mas eu tô vivo. Douglas, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Valeu mesmo. Aqui. É Obrigado. um prazer imenso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É isso aí, vai dar bom. Eu acredito que você vai conseguir transformar muitas vidas. A ideia aqui... Já tá rolando? Acabou? Acho que acabou. A ideia aqui